paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Hoje eu quero trazer, irmãos, um estudo mais aprofundado, mais completo, com relação a o livro de Abacuque. Abacuque. E eu quero ler aqui o versículo mais conhecido deste livro, que está no capítulo 3, versículo 17, que diz assim: Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem nas videiras haja frutos, embora falta o produto da oliveira, e os campos lavrados não produzam mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e não haja vacas nos currais, contudo, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Esse é o texto mais conhecido do livro de Abacuque. Eu não sei se o que te chamou a atenção foi a ilustração que eu coloquei na chamada deste vídeo, mas eu não quero dar tema aqui não, tá, irmãos? Para não parecer pessimista, porque a palavra é do Senhor, e o que Ele tiver que fazer, Ele vai fazer, e ninguém vai impedir o agir de Deus. Eu posso dizer que eu não sei o que vai acontecer, da mesma forma que eu não creio que Deus coloca no meu coração o mesmo contexto das revelações. Então, como eu disse, para não ser pessimista, vamos à Bíblia. Hoje eu quero aqui, irmãos, praticamente ler a Bíblia e fazer alguns comentários. Aí você vai usar o seu raciocínio, a sua inteligência, sabedoria e discernimento para chegar a uma conclusão, tá bom? Vamos começar do começo agora, para que possamos ser mais completo, para que esse versículo não venha a ser apenas tema de campanha, para que esse versículo não venha a ser apenas um jargão como tema e letra de músicas. Amém? Capítulo 1. Eu já começo a fazer uma pergunta: por que é que Deus permite tanta injustiça e opressão? Nós vamos entender o porquê. A resposta está na própria pergunta. Tem coisas que é Deus que permite. Tem coisas, inimigos, que Deus que levanta. Tem situações na nossa vida que nós estamos vivendo e nós perguntamos o porquê que nós estamos vivendo, quando muitas vezes é só parar para pensar o porquê que está acontecendo alguma coisa na minha ou na nossa vida ou no geral. Consequências, atos, consequências. Plantou, colheu. É lei. Vamos à palavra. Carga que viu Abacuque o profeta. Essa carga aqui, irmãos, tinha a ver com o oráculo do juízo de Deus sobre Judá, que seria destruído e levado cativo pelos caldeus, ou seja, pelos babilônicos. Já começa aí, você já começa a entender. Até quando, Senhor, terei que clamar sem que tu me ouças? Até quando gritarei a ti por causa da violência e não salvarás? Por que motivo me fazes ver a iniquidade e me fazes perceber a injustiça? Porque o roubo e a violência estão diante de mim, havendo também que levante a contenda e o litígio. Aqui a pergunta, irmão: por que motivos me fazes ver a iniquidade e me fazes perceber a injustiça? Fala a respeito da frustração do profeta, porque ele tem a impressão de que Deus não está ouvindo. Ele está gritando e clamando, mas dá a impressão que Deus não está fazendo nada. Por isso, versículo 4, a lei é afrouxada e a sentença nunca sai, porque o ímpio assedia o justo, e por isso sai distorcido o juízo. Aqui, em respeito à lei afrouxada, significa a lei de Moisés, a lei mosaica, que foi rejeitada e até mesmo ignorada pelo povo. Vede entre as nações e olhai e maravilhai-vos,
Porque farei uma obra em vossos dias, que quando vos for contada, não acreditareis. Aqui o Senhor dizendo que vai fazer uma obra. Porque eis que eu levanto, olha só o versículo 6. Porque eis que eu levanto os caldeus, nação cruel e impietuosa, que caminha pela largura da terra para possuir moradas não suas. Horrível e temível, horrível e terrível é. Dela mesma procede a justiça, a sua justiça e a sua dignidade. Horrível e terrível aqui tem como propósito enfatizar não apenas os que os babilônicos seriam, mas também todo o domínio gentil. Os seus cavalos serão mais ligeiros do que os leopardos e mais ferozes que os lobos noturnos. Os seus cavaleiros se espalharão por toda parte. Virão de longe os seus cavaleiros. Voarão como águias que se apressam para devorar. Esses cavaleiros aqui, embora tivessem começado com os babilônicos, também diriam respeito a outros povos ali inimigos. Versículo 9. Toda ela virá com violência, o terror vai diante dela, e recolherá os cativos como areia. E escarnecerão dos reis e dos príncipes, farão zombaria, se rirá de todas as fortalezas, amontoarão terra e a tomarão. A primeira frase aqui diz respeito ao fato de que a misericórdia não será demonstrada, nem mesmo ao povo de Deus. Logo se mudará sua mente e passará adiante, e se fará culpado este cujo poder é seu Deus. E aqui Deus com letra minúscula. O que significa isso? Logo mudará sua mente. Se refere à arrogância daquele rei ímpio, Nabucodonosor, quando ele se ensoberbeceu. E a frase se fará culpado este cujo o poder é seu Deus, significa que ele desafiava o Senhor Deus verdadeiro e fazia do seu poder o seu próprio Deus. Versículo 12. Não és tu desde o princípio, ó Senhor, meu Deus e meu Santo. Nós não morreremos, ó Senhor, para juízo o puseste, tu, ó rocha, o fundaste para castigar. E no restante aqui deste capítulo, o profeta se queixa da ação divina em pregar para o castigo de um povo perverso, que os judeus, que foi enviado ali para o povo perverso, né? Os quais foram comissionados por Deus para puni-los. Isso deixou o profeta perplexo. Versículo 13. Muito puro és de olhos, que não podes ver o mal, nem podes contemplar a iniquidade. Porque vês que procedem aleivosamente, e te calas quando o ímpio destrói aquele que é mais justo do que ele. E por que fazes que sejam os homens como os peixes do mar, e como os répteis da terra, como quem não tem quem os governe? Ele levantará a todos com anzol, e apanhará com sua rede, e os já juntará em suas malhas. Por isso se alegrará e se regozijará. Nesta escritura aqui, Abacuque se refere ao povo como peixes, e a rede como o exército babilônico. Por isso fará sacrifícios à sua rede, e queimará incenso à sua varredora, porque com ele engordou a sua porção e engrossou a sua comida. Esvaziará por isso a sua rede e não deixará de aniquilar as nações continuamente. Abacuque aqui agora percebe que o Senhor é o autor de tudo isso que está para vir. Sobre minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo.
e o que responderei quando eu for arguido. Sobre a minha guarda que estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, diz respeito a uma torre de vigia que está falando simbolicamente. E vigiarei para ver o que fala comigo, significa que o profeta, de maneira totalmente diferente dos profetas de hoje, acreditava que o homem oraria e o Senhor responderia. E o que responderei quando for arguido, nos parece sugerir que Abacuque sentiu que as perguntas que ele havia feito ao Senhor poderiam não ter sido apropriadas. Ele espera ser arguido, mas em vez disso, receberá uma resposta profunda do Senhor. Assim que ele cria. Versículo 2 do capítulo 2. E o Senhor então me respondeu e disse: escreve a visão e faça-se bem legível sobre pranchas de tábua, para que quem passe correndo possa ler. Escreve, para que todos possam ler e entender. Aqui escreve a visão e faça-se bem legível. Foi feito ao pé da letra aqui pelo profeta, na forma de um livro, para que todos possam ver, saber e compreender. Versículo 3 também, que é um pouco conhecido. Porque a visão é ainda para um tempo determinado, e até ao fim falará, e não mentirá. Se demorar, espera, porque sem dúvida virá e não tardará. Eis que aquele cuja alma se incha não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. A primeira frase aqui deste versículo fala de alguém que é orgulhoso, presunçoso, que pensa muito de si mesmo, despreza os outros e não é sincero e reto diante de Deus. Como tal, ele leva em si mesmo as sementes da destruição. Mas o justo, diferente aqui do orgulhoso, ele viverá pela sua fé. E sugere uma fé amorosa em Deus, uma confiança firme nas suas promessas e que resulta no devido desempenho da sua vontade. E esta passagem também pode ser traduzida quanto ao justo que por meio de sua fé viverá. Esta, irmãos, é uma grande passagem usada também pelo apóstolo Paulo como base para a sua importante discussão sobre fé, que está lá em Romanos capítulo 1, versículo 17. Versículo 5. Além disso, por ser dado ao vinho, transgride, é homem soberbo, que não permanece no lar, que alarga como o inferno o seu desejo, e é como morte, que não se farta. Antes, ajunta a si todas as nações e congrega a si todos os povos. Abacuque agora começa a expressar os resultados de um homem que confia nos seus próprios recursos e não em Deus. Isso é um problema para nós. Versículo 6 do capítulo 2. Não levantarão, pois, todos estes contra ele uma parábola e um dito agudo contra ele, dizendo: ai daquele que multiplica o que não é seu, e até quando? E daquele que carrega a si mesmo de dívidas. Porventura não se levantarão de repente os que hão de morder, e não despertarão os que te farão tremer, e não lhe servirá tu de despojo? Porque tu despojaste muitas nações, todos os outros povos tu despojarão, por causa do sangue dos homens e da violência feita à terra, às cidades de todos que moravam nela. Embora, irmãos, o rei Nabucodonosor tenha sido o instrumento de Deus para castigar Judá e Jerusalém, mesmo assim, ele levou a sua comissão longe demais, como está descrito aqui pelo Senhor. Assim como ele pôs uma mão pesada de violência sobre o povo de Deus, do mesmo modo, o Império Babilônico sofreria a mesma injustiça. A ideia é que o povo de Deus
não importa se judeus ou gentios, deve ser tratado apenas como o Senhor exige. Ai daquele que cobiça ganho justo para a sua casa, para pôr no alto o seu ninho e para ser livrado do poder do mal. O primeiro ai aqui tinha a ver com a opressão. Esse ai tem a ver com a cobiça. E este versículo fala dos homens ricos que acumulam riqueza para estabelecer as suas famílias na abastança segura. Mas eles, na realidade, estão deixando vergonha para os seus filhos e trazendo destruição para suas próprias almas. Ai daquele que cobiça ganho injusto para a sua casa refere-se, de fato, à liderança da Babilônia, que terminaria em Belsazar, o qual pensava assegurar a sua estabilidade e permanência ao amontoar ganho ímpio. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Porque a pedra clamará do muro, e a trave do madeiramento lhe responderá. Ai daquele que edifica a cidade com sangue, e do que funda uma cidade com iniquidade. Aqui este terceiro ai mencionado tem a ver com a violência e crueldade. Os outros dois se encontram no versículo 6 e 9. A frase ai daquele que edifica a cidade com sangue diz respeito à poderosa Babilônia ou a qualquer outra cidade que tenha sido construída com riquezas ganhas pela destruição das nações conquistadas. Versículo 13. Eis que não veio o Senhor dos Exércitos, eis que não veio do Senhor dos Exércitos, o que os povos trabalhem para o fogo e os homens se cansem pela vaidade. Porque a terra se encherá de conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu próximo, tu que lhe cegas o teu odre e o embebedas para ver a sua nudez. Tu te saciarás de vergonha em vez de glória. Bebe tu também, e serás como um incircunciso. O cálice da mão direita do Senhor se voltará sobre ti, e vômito ignominioso cairá sobre a tua glória. Eita, quase que não sai. Versículo 17. Porque a violência cometida contra o Líbano te cobrirá, e o extermínio das feras os amedrontará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, a cidade e todos os seus moradores. Que aproveita a imagem de escultura que esculpe o seu artífice. Aqui vai falar-nos da idolatria. A imagem de fundição que ensina mentira, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz à madeira, desperta, e a pedra muda, levanta-te. Pode ela ensinar? Eis que está coberta de ouro e prata, e não há espírito algum nela. Aqui, obviamente, está falando da inutilidade dos ídolos construídos por mão humana. Mas o Senhor está no seu santo templo e cale-se diante dele toda a terra. A primeira frase aqui refere-se ao próprio céu e significa que o homem deve consultar a ele e não esses ídolos mudos. Ele é um Deus vivo, enquanto nesses ídolos não há espírito algum dentro deles. Como tal, ele demonstrará esse fato tão eficazmente que toda a terra ficará calada e em silêncio diante dele. Na idolatria, o ídolo está calado e os seus adoradores são eloquentes. Então, irmãos, lembrando aqui que Deus, ele abomina a idolatria. E aqui está sendo mostrado aqui alguns exemplos do porquê que Deus permite e envia o mal sobre a nação, sobre a terra, sobre
a vida pessoal de quem quer que seja. Agora, capítulo 3 vai entrar na parte que o profeta faz a oração e clama por misericórdia. Versículo 1. Oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. O que seria Sigionote? A palavra aqui, Sigionote, é o plural de Sigion, que significa clamar em voz alta. Ó Senhor, ouvi a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, torna-a conhecida. E em tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus virá de Temã e o santo do monte de Parã. A sua glória cobriu os céus, e a terra se encheu do teu louvor. A frase aqui, Deus virá de Temã, fala do Sinai. Refere-se ao Senhor quando conduzirá os filhos de Israel do Egito através do deserto desolado. E a frase aqui, e o santo do monte de Parã, refere-se ao próprio monte Sinai, onde foi dada a lei. A palavra aqui, Selá, pronuncia a unidade deste capítulo, especialmente considerando a última linha do versículo 19 como um cântico e um poema lírico dado pelo Senhor Abacuque, que ele está recitando ou cantando com um coro de adoração no templo. Isso significaria Selá, que a gente costuma ver também nos Salmos. Versículo 4. E o seu resplendor era como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo do seu poder. Adiante do seu rosto ia a mortandade, e dos seus pés saíam brasas ardentes. Esse versículo aqui, irmão, a ideia dele tem a ver com o juízo sobre o pecado e a rebelião. Embora ele tenha evidenciado isso no passado, ainda assim maior demonstração desse juízo com respeito à mortandade. A mortandade que será aplicada também durante a grande tribulação que certamente virá. Levantou-se e mediu a terra, olhou e fez tremer as nações. Os montes perpétuos foram esmiuçados, e as colinas eternas se encurvaram. Seus caminhos são eternos. Vi as tendas de Cusã em aflição. As cortinas da terra de Midian tremiam. Acaso, ó Senhor, é contra os rios que está irado? É contra os rios a tua ira? Ou foi a tua ira contra o mar, quando montavas em teus cavalos e em teus carros de salvação? A pergunta que, acaso, ó Senhor, é contra os rios, e é contra os rios que está irado, usa o plural da majestade para com o grande rio, ou seja, o Nilo, quando foi convertido em sangue por Moisés. Você lembra? O mar tem a ver com o Mar Vermelho, quando foi dividido ali naquela passagem, quando foi feita ali para que os filhos de Israel pudessem sair da terra do Egito. Versículo 9 do capítulo 3. Descoberto inteiramente se fez o teu arco. Os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. Sei lá, tu fendeste a terra com os rios. Os montes te viram e tremeram. Passou a inundação das águas. O abismo deu a sua voz, ao alto levantou as suas mãos. O sol e a lua pararam nas suas moradas. A luz das tuas flechas andaram ao resplendor da sua refulgente lança. Com ira marchaste pela terra e com furor trilhaste as nações. Saíste para socorrer o teu povo, para socorrer o teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo o alicerce até o pescoço. Tu abriste com os seus próprios cajados as cabeças dos seus guerreiros,
os quais me acometeram tempestuosos para me espalharem. Alegravam-se como se estivessem para devorar o pobre secretamente. Caminhaste no mar com os teus cavalos e sobre a massa das grandes águas. E aqui do versículo 16, até terminarmos aqui, o livro do profeta, que é curto, aqui, apesar da adversidade, que nós já entendemos qual que é a adversidade que está por vir, Abacuque tem fé. Você lembra que o justo viverá pela fé? Mas o justo aqui, no caso nós hoje, justificados por Jesus Cristo nosso Senhor, pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, pelo evangelho de Jesus, não somos justos, mas somos justificados. O justo, como o próprio profeta Abacuque escreveu, o justo viverá pela sua fé. Pela sua fé, o justo viverá. E aqui, no versículo 16 até o 19, Abacuque vai mostrar que tem fé, apesar do problema, apesar da dificuldade, apesar do oráculo de Deus vindo, através da vida do profeta, que virá o problema, virá a dificuldade sobre Judá e sobre Jerusalém. Mesmo assim, ele não para, ele não perde a sua fé. Ouvindo-te eu, comoveram-se as minhas entranhas. A sua voz tremeram os meus lábios. Podridão entrou nos meus ossos, e dentro de mim estremeci. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos acomete. Olha que coisa tremenda, irmãos. A primeira frase aqui fala de todo o efeito que foi dado a ele pelo Senhor, como indicado, como eu disse anteriormente, por este pequeno livro. Porquanto, aí entra o versículo que nós começamos. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem nas videiras haja frutos, embora falte o produto da oliveira e os campos lavrados não produzam mantimento, e as ovelhas da malhada não sejam arrebatadas e não haja vaca nos corrais, contudo, me alegrarei no Senhor. Entretanto, me alegrarei no Senhor. Me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. De fato, o profeta aqui está pedindo ao Senhor que atenda ao seu pedido, para que a invasão não aconteça antes da sua morte. No entanto, mesmo que ele esteja destinado a testemunhar a devastação do seu país, ele ainda se alegrará no Senhor, que, com a sua força, o tornará capaz, no sentido moral, de suportar as provas e os sofrimentos da época, assim como uma corça anda segura pela borda do precipício, assim ele com fé crê e declara que, mesmo que haja toda a dificuldade, ele vai continuar crendo, e muito mais do que crendo, alegre. Você lembra do apóstolo Tiago, quando ele diz: tem de grandes alegria quando passardes por várias provações? Então, é literalmente isso que o profeta aqui está declarando. Contudo, me alegrarei no Senhor e exaltarei no Deus da minha salvação. E esse é o triunfo da fé. Acreditar, confiante, confiar em Deus nas horas mais sombrias, é confiar em Deus nas horas mais difíceis, é confiar em Deus nas provas mais terríveis, é esperar, irmãos, pela vindicação das suas ações e olhar para o futuro com convicção. Você entende, irmão? É olhar, não olhar para a dificuldade, é enxergar a dificuldade como o justo que vive pela fé, acreditando na convicção de que aquilo, mesmo que venha, não vai permanecer. Por quê? Porque é Deus que cuida, é Deus que protege, e é Deus que um dia vai livrar. Ao longo da profecia, nós vimos Deus
diante da idolatria, diante da injustiça, diante dos ganhos ilícitos, diante da opressão do um pouquinho mais rico contra o pobre. Deus está vendo tudo isso. E Deus, diante desses pecados do povo, vai enviar e vai levantar o inimigo. Que inimigo é esse? A Babilônia, Nabucodonosor, na pessoa do rei ímpio. E Deus vai permitir que o povo sofra, mas ao mesmo tempo que vai enviar o castigo, é isso que nós precisamos entender, Deus já decretou o castigo do próprio inimigo. Ou seja, nada vai ficar impune. Nem o pecado do povo que pecou contra o Senhor e pecou contra o próximo, e a recompensa do ímpio. Você lembra, irmão? A recompensa do ímpio será essa. A recompensa do pecador, da nação que pecou, ou da nação que continua pecando, quanto do inimigo que o próprio Deus levantou. É por isso que o profeta aqui, ele está tranquilo, vamos dizer assim. Ele está tranquilo. Quando ele diz assim, aviva, Senhor, a tua obra, aviva, ó Senhor, ouvi a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio do ano torna conhecida. Aqui, irmão, não está falando de um movimento pentecostal. Aqui não está falando de um movimento pragmático. Aqui é um profeta, aqui é um servo de Deus, como eu e você hoje, que estamos orando pelo arrependimento da nação. Esse é o verdadeiro avivamento. Não é como os temas de campanha que pegam esse versículo do capítulo 3 de forma isolada e trata o avivamento como sendo um movimento pragmático, uma simulação. Eu vou dizer isso aqui, irmãos, uma simulação do agir de Deus naquele momento. Eu tenho que dizer, irmãos, que o mover e o agir e o descer verdadeiro do Espírito Santo sobre uma igreja ou sobre alguém é diante desta pessoa estar com o templo limpo. Você lembra a palavra de Deus que diz que Deus não habita em templo sujo? Ô irmão, mas como é que pode o pecador ser usado por Deus e Deus se apossar daquele pregador ou servo que está em pecado? É porque Deus, ele tem zelo pela tua palavra. Você lembra de Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo 8? E a unção que veio sobre vós. Eu não sei se você entende aqui a gramática. A unção que veio sobre. Veio sobre, de cima para baixo. Ela veio sobre vós. Isso me explica muita coisa. O do porquê talvez que eu sei que alguém está em adultério e está pregando. E Deus está usando. E acontecem muitos sinais, prodígio e maravilha. Por quê? Porque Deus tem zelo pela sua palavra e Deus está honrando a fé dos irmãos que não tem nada a ver com o pecador. Aqui o verdadeiro avivamento, na qual o profeta está orando por ele, é o arrependimento, irmãos. É o arrependimento verdadeiro, irmãos. É limpar a casa, não por fora. Não por fora. É limpar a casa por dentro. Para que venha o verdadeiro avivamento. É isso que está querendo dizer. Contudo, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Deus, o Senhor é a minha força e fará os meus pés como o das servas ou das corças, e me fará andar sobre as minhas alturas. E aqui, irmãos, verdadeiramente é uma canção que aqui ele está recitando em forma de música. O motivo aqui, irmãos, na qual o profeta poderia se alegrar, independentemente do que acontecesse no futuro, era porque Deus, o Senhor, era e para nós continua sendo a nossa força, como era para ele a força dele. Louvado seja Deus. Então, irmãos, o que eu quero dizer aqui? Ou o que Deus quer dizer aqui? Porque Deus me deu essa palavra na madrugada. E eu fiquei refletindo, orei por uma causa específica, particular minha, e Deus me deu essa palavra.
para que eu pudesse trazer aqui como uma forma coletiva para todos nós, como nação. Afinal de contas, aqui está tratando uma nação, o reino do sul, que é Judá e Jerusalém. Mas às vezes a gente não entende, ou pelo menos faz que não quer entender. Outro dia eu vi um pastor dizendo que ele falava assim: eu não quero crer nisso, eu não quero acreditar nisso, mas se eu tivesse ali, eu ia falar para ele: o pastor, mas não é questão de você querer ou não querer acreditar. Se foi Deus que falou, foi Deus que falou e está decretado, acabou, ponto final. E aqui, irmãos, é a mesma coisa. Teve Senaqueribe, teve antes de Senaqueribe, bem antes, teve Faraó, Senaqueribe, teve tantos outros, irmãos, que afrontaram o povo, que foram levantados para perseguir o povo. Você vê, irmãos? Tudo tem um propósito. Para tudo há um tempo determinado, Eclesiastes capítulo 3. É como eu costumo dizer: você não quer ter problema? Evita problema. É mais fácil evitar do que remediar o problema depois que ele vem. Mas nós, como nação, nós hoje, como povo de Deus, hoje é sábado, dia 22 de outubro de 2022, século 21. Muita coisa está para acontecer. E se Deus disse que vai acontecer, quem sou eu para não dizer? Ou quer dizer, quem sou eu para dizer que não vai acontecer? Tem coisas que a gente gostaria muito que não acontecesse. O profeta não queria que acontecesse. Jeremias não queria que isso acontecesse. Você acha mesmo que Daniel, o profeta Daniel, queria que isso acontecesse? Para ele próprio ser levado para a Babilônia? Com certeza não. E não adiantou orar, irmãos, para que não acontecesse, porque era plano do Senhor que acontecesse. Então eu te pergunto: o povo mudou? O povo mudou? Não é mudar de lugar. O povo mudou suas atitudes, seus pensamentos. O povo abandonou o pecado. Que eu me lembre, a Bíblia relata uma nação. O nariz está uma bênção. A Bíblia relata uma nação, Nínive, levantou o profeta Jonas para pregar para aquela cidade, para os seus contemporâneos. Era tão maldosa, praticava tanta iniquidade Nínive naquela época de Jonas, que Jonas, não é porque ele foi covarde, não foi porque Jonas estava com medo, não, é porque Jonas estava indignado. Porque Jonas, ele tinha fé em Deus. Ele tinha tanta fé na misericórdia de Deus, que ele falou: não, essa nação não merece o perdão de Deus, porque eu sei que Deus vai perdoar. E se eu pregar o que Deus quer que eu pregue, eles vão se arrepender, mas eu não quero que eles se arrependam. Aí Deus foi lá, na boboreira, aconteceu lá aquele fato, e aí Jonas entendeu: eu tenho misericórdia, Jonas. Muito mais do que de quem eu quiser ter misericórdia, eu vou ter. Você gostando ou você não gostando. Aí Jonas entendeu. Depois que o grande peixe engoliu. Depois que ele orou dentro do ventre do peixe. E depois que o peixe lançou ele na praia. E a soberania de Deus é tão grande. Um Deus soberano, irmão. Ele faz do jeito que ele quiser, da forma que ele quiser, o tempo que ele quiser. E aqueles ninivitas da época, eles tinham lá suas idolatrias. Mas Deus, ele é Deus de estratégia. Sabe por quê? É algo que é pouco conhecido, o fato. Os ninivitas, diante daquela idolatria que eles praticavam, eles acreditavam num Deus que agia sobre o mar. E quando os ninivitas, alguns deles viram Jonas surgir do mar, eles acreditaram que foi o Deus deles, da idolatria deles, que lançou o profeta Jonas para trazer a mensagem do que eles chamavam de Deus. Mas eles acreditaram também na mensagem
e deram crédito por conta disso, por conta da idolatria. E Deus, irmãos, ele confunde. Se ele quiser confundir, ele confunde com um propósito. Qual que era o propósito maior de Deus? Não é que eles continuassem na idolatria, mas que eles ouvissem e recebessem a profecia e se arrependessem dos seus maus caminhos, se arrependessem dos seus pecados. Lá foi Jonas, pregou, se arrependam dos seus maus caminhos. Ele pregou, finalmente ele foi e pregou a mensagem. Sabe o que aconteceu? Que seria bom que acontecesse conosco hoje? Nínive se arrependeu. Nínive, um pano de saco, jejum, o rei deu ordem. Eles se arrependeram, irmãos. Os ninivitas da época de Jonas se arrependeram. Aquela geração foi salva. Você acredita? Pois é assim que aconteceu. Os ninivitas se arrependeram. Só que o ser humano, como a gente sabe, nós somos assim. 150 anos depois, o povo voltou tudo de novo ao que era antes. Lamentável, né, irmãos? O povo voltou ao que era antes. Eu não lembro se é o livro de Sofonias. Deixa eu me ver aqui, irmãos. Livro de Sofonias, que vai depois declarar a ruína dessa Nínive. E aí sim, ela foi destruída. É Naum, né? Naum. A carga de Nínive, livro da visão de Naum. O Senhor Deus é zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de indignação contra seus adversários e toma vingança e reserva a ira para os seus inimigos. E aqui, irmãos, infelizmente, o juízo de Deus sobre Nínive, ou seja, a destruição de Nínive. E Nínive se arrependeu, passou 150 anos, voltou tudo de novo. Só que aquela geração contemporânea de Jonas, ela foi salva. Versículo 9 do capítulo 1 de Naum. O que vós pensais contra o Senhor, Ele mesmo dará consumação de vós. Não se levantará por 2 vezes a angústia. Pronto. Nínive, até hoje, só está em ruínas. Você entende? Foi pregado para Nínive. O povo alcançou a salvação porque se arrependeu. O profeta Abacuque está orando ao Senhor para que avive a sua obra. Para que o Espírito de Deus ajude o povo a se arrepender dos seus maus caminhos. Para ver se consegue mudar o coração de Deus a respeito do que ele havia dito que faria. Tem uma passagem que Deus diz: ore, se converta, quem sabe assim eu me arrependa de fazer o que eu disse que ia fazer. Mas aqui, inevitavelmente, o povo foi levado ao cativeiro. O povo foi levado à escravidão. Aquilo que eles queriam que não acontecesse, aconteceu. O verdadeiro avivamento, irmãos, ele vem pelo arrependimento. Quantas igrejas e congregações querem um avivamento verdadeiro, mas não é pregado o arrependimento? Você sabe qual foi a primeira pregação do Senhor Jesus no seu ministério terreno? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A primeira pregação do Senhor Jesus: arrependei-vos. E aí veio João Batista: arrependei-vos. O machado está colocado ao pé da árvore. Arrependei-vos, para que não seja cortado e lançado no fogo. É aí que está, irmãos, o verdadeiro avivamento. E a verdadeira alegria, que virou tema de muitas músicas, ainda que a figueira
não floresça, ainda que a dificuldade venha. Contudo, eu me alegrarei no Senhor. E eu quero encerrar aqui, irmão, dando um conselho, se assim eu posso dizer. Se prepara. Se prepara, meu irmão, que me acompanha aqui neste canal. Se prepara, minha irmã. Só vai permanecer de pé quem tiver firmado na rocha. Porque quem tiver firmado em tapete, em areia, em cascalho, em qualquer outra coisa que não seja a rocha, vai cair. E aqui não estou profetizando maldição. Tem que estar firmado na rocha, irmãos. Tem que estar firmado em Jesus Cristo, nosso Senhor. Tem que estar firmado na palavra. Tem que estar firmado no Evangelho. É só assim para nós suportarmos. Todos nós estaremos dentro desta tribulação. Todos nós estaremos, mas quem vai sair? Quem vai sair, pelo menos vivo e de pé, no dia da calamidade? Muita coisa está para acontecer. Seja coletivo, seja nação, ou seja individual. Efésios capítulo 6 nos recomenda o apóstolo Paulo. Fique firme. Fica firme para depois que acontecer tudo isso, ainda estar de pé. Isso é muito importante, eu e você sabermos. Caso já sabia, vamos refrescando a nossa mente e relembrando da palavra do Senhor. Esteja preparado, porque a palavra também é para nos preparar. E a última recomendação: o que tiver que acontecer, feliz ou infelizmente, vai acontecer. Independente se acontecer ou não acontecer, uma coisa eu tenho certeza: a grande tribulação vai vir. A grande tribulação vai vir. E é necessário que nós crentes também passemos a tribulação, para ver a diferença daquele que serve e daquele que não serve, para ver a diferença daquele que vai negar o Senhor e daquele que não vai negar o Senhor, e para ser ali de alguma forma, pela graça, merecedor da salvação eterna. Isso com as nossas atitudes, isso com a nossa fé, não nas coisas materiais, mas a nossa fé na palavra. E com certeza absoluta, cedo venho, certamente virei, diz o Senhor. Essa é uma certeza imutável, porque Ele cumpre com toda a sua palavra. Amém? Encerro por aqui. Quero agradecer a tua companhia. Espero sinceramente que esta palavra possa te confortar no momento da angústia. Que esta palavra possa trazer conforto para nós, se caso acontecer aquilo que nós não gostaríamos que acontecesse. Amém? Permaneçamos firmes e que o Espírito de Deus continue nos ajudando. Amém? Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, pedimos a tua bênção, Senhor, sobre os dias, meu Deus, que o Senhor ainda permitirmos nessa terra, e que tudo, ó Deus, continue sendo para a glória do teu nome. Amém. Onde você estiver, erga a tua mão e receba a bênção do Senhor. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja sempre convosco, não somente hoje, mas para todo sempre. Você que crer disso, amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E operando Deus, quem impedirá? Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Ótimo dia, ótima tarde, ótima noite. No nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.